Olá, está começando mais um Mundos Possíveis. No programa de hoje você vai conhecer a ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, que foi fundada em São Paulo e já existe 21 regionais espalhadas em todo o Brasil. Nossa equipe visitou a regional daqui de Fortaleza. A associação busca desenvolver ações em favor das pessoas acometidas pela doença de Alzheimer e oferece apoio ao familiar cuidador. Então não sai daí, o Mundos Possíveis já começou. A ABRAS oferece orientação para que as pessoas possam lidar com a doença de Alzheimer de maneira adequada. Apoia também ações voltadas para o bem-estar e a defesa dos direitos do paciente, dos familiares e dos cuidadores. Atualmente, cerca de 100 grupos de apoio são mantidos pela associação em todo o Brasil. Nesses grupos, familiares e cuidadores de pessoas com Alzheimer podem trocar ideias e compartilhar suas experiências. A regional aqui de Fortaleza foi fundada em 1996. Desde então, reúne familiares e cuidadores de pacientes com Alzheimer com o objetivo de proporcionar apoio e fornecer informações sobre a doença. A Associação Brasileira de Alzheimer reúne familiares, cuidadores e profissionais para, a partir de suas vivências e conhecimentos, desenvolver ações em favor das pessoas acometidas pela doença de Alzheimer. Estima-se que no Brasil 1.200.000 pessoas sofram da doença de Alzheimer. Embora sem cura, a doença tem tratamento e foi pensando nisso que o Mundos Possíveis veio aqui na ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer. O projeto surgiu com uma professora da Unifor, a professora Elciana Carvalho, terapeuta ocupacional. A professora Elciana recebeu em seu consultório uma paciente encaminhada por uma geriatra e essa paciente vinha com um diagnóstico estranho, um diagnóstico diferente. A geriatra mandou e disse: Elciana, essa paciente tem doença de Alzheimer, né? Pesquise, vamos estudar nós duas juntas e vamos saber, assim, vamos procurar como é que a gente vai desenhar o tratamento dessa paciente. E aí elas duas estudando, né, também com a ajuda da família, o familiar dessa paciente também se tornou diretora da ABRAS, que é a dona Josecília Menezes. Dona Josecília já é falecida, mas foi o nosso braço direito durante muitos anos. Então, dona Josecília com a professora Elciana e a geriatra Andréa Rosa, juntas, né, estudaram e começaram a se engajar e começaram a entender como é que essa doença se desencadeava e começaram a dar assistência a essas famílias. E aí a Elciana soube que existia uma associação, né? Foi até São Paulo, conheceu a associação e soube também que era possível criar regionais. E aí juntou com outros colegas, em que eu estava no período também, né? E com outros colegas de outras áreas profissionais e finalmente a gente conseguiu criar a Regional Ceará. O mal de Alzheimer é o tipo mais conhecido de demência. A maioria das demências são irreversíveis. Isso significa que as alterações no cérebro que estão provocando a doença não podem ser interrompidas ou desfeitas. Se falando de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa, progressiva e irreversível, porque afeta diretamente as substâncias do sistema nervoso central, relacionada à atenção, à memória, à função executiva, e o Alzheimer afeta diretamente a uma função que nós chamamos de comportamento, de afeto e de memória. Então, se é uma doença de caráter progressivo degenerativo, ela tem uma probabilidade de desenvolver um grau de dependência e uma perda de autonomia e de dependência desse paciente e desse familiar. A Organização Mundial da Saúde, ela cita 7 passos em sua carta relacionada à Associação Internacional de Demências, que é a ADI. No ano de 2011 para 2012, eles descreveram 7 passos para prevenir a doença de Alzheimer, que seria atividade intelectual, a diminuição de pressão arterial, o cuidado para não ter diabetes, o alcoolismo, para não se ter uma atividade com ingestão alcoólica intensa, atividade física, atividade intelectual
e o desenvolvimento de atividades sociais. O risco de desenvolvimento de um aparecimento de cunho genético é 0,03% na população, em casos na família. Mas a pessoa pode também reverter essa situação segundo os critérios e medidas preventivas que eu te falei anteriormente. A associação é responsável ainda por promover articulações para o desenvolvimento de políticas públicas que beneficiem a pessoa idosa, ressaltando a necessidade de maior investimento na área de saúde voltada a esse público. A gente tem essa grande missão assim, de tentar conseguir uma sede, porque a gente com uma sede, a gente teria uma estrutura física importante para poder, inclusive, fazer o atendimento desses pacientes. Nós temos muitos profissionais aqui em Fortaleza, profissionais inclusive engajados na SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que está trabalhando muito diretamente conosco, que são todos profissionais habilitados para trabalhar com as pessoas idosas e pessoas idosas com demência, né? E que poderiam ser voluntários e estar nessa sede, assim, doando uma horinha do seu trabalho para atender essa população, principalmente essa população mais carente que não tem condição de pagar um atendimento, né, multidisciplinar. Os encontros do grupo de apoio têm o propósito de promover a qualidade de vida de todos os que participam do cuidado com o paciente de Alzheimer, a fim de que haja um enfrentamento positivo e saudável da situação. Mas o que pode ser feito para ser um associado na Abras? Para participar da associação, só precisa querer, né? Efetivamente querer. Nós nos reunimos toda última quarta-feira do mês no Hospital Gênesis, no auditório do hospital, que é o nosso parceiro, né, que cede o espaço também para a gente fazer essas reuniões. O familiar, só que é destinado apenas ao familiar. O familiar vai, faz a sua ficha cadastral e aí lá coloca os dados do familiar responsável e do paciente, né, e a partir de então ela se torna sócio. Nós só solicitamos uma doação que é apenas para ajudar a associação a se manter, que é uma doação de R$15 mensais, né? E aí a associação vai se mobilizando com gastos de contador, com aquela coisa burocrática que toda associação necessita. O trabalho da regional tem se mostrado relevante, tendo em vista que possibilita uma melhor compreensão da população sobre a doença de Alzheimer, incentivando assim a comunidade a se reunir em torno da questão. Então não saia daí, no próximo bloco tem mais Mundos Possíveis. Até já! Está de volta e vamos agora continuar conhecendo o trabalho realizado pela Associação Brasileira de Alzheimer aqui em Fortaleza. A Abras tem como missão promover a estimulação cognitiva dos pacientes, além do apoio social, emocional e informativo aos familiares. Entre os dias 17 e 21 de setembro foi realizada pela Abras a Semana do Alzheimer. O evento aconteceu em virtude do Dia Mundial da Doença, 21 de setembro. Acompanhe a segunda parte da reportagem. A disseminação de informações sobre a doença é outro importante pilar do trabalho da instituição. A Abras é responsável por diversas campanhas que expressam a preocupação com os pacientes e seus familiares, promovendo ações de conscientização da população. A Semana de Alzheimer traz cursos e fóruns para orientar familiares e cuidadores sobre dúvidas e cuidados que devemos ter com os pacientes sobre a doença de Alzheimer. A FEBRAS é associada à ADI, que é a Organização Internacional. Então, por conta do aumento do número de idosos com demência, a Organização Mundial de Saúde foi quem decretou o dia 21 como o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. E nós, em um congresso da Nacional, também decretamos como o dia de conscientização da doença de Alzheimer. Porque, ao contrário de outros países, enquanto os outros países já têm a consciência de o que é a doença, de como é que tem que ser tratado, nós ainda estamos engateando nesse processo, né? Ajudando esses familiares a entenderem a doença, a aceitarem, que isso é uma grande dificuldade, a negação, né? A família nega a existência da doença e a gente perde tempo, porque aí quando a família realmente aceita, a doença já está avançando.
Esse ano o tema da Semana de Alzheimer veio da Organização Mundial de Saúde, onde foi trabalhada a questão: demência, podemos reduzir o risco? A Associação Brasileira de Alzheimer e doenças similares. Então, as outras demências também estão incluídas. A Alzheimer porque é a mais conhecida e é que as pessoas, que o nome pegou mais. Mas, assim, o foco é nas demências. E por que a gente está trabalhando com esse tema agora? Porque a ideia agora é da prevenção, trabalhar sobre a prevenção. Sim, já se sabe que existem alguns fatores de risco determinantes da doença. Então, podemos trabalhar em cima desses fatores de risco para que a gente possa prevenir. As cuidadoras falam como conheceram a instituição e como está sendo o aprendizado. Tenho um problema na família, meu marido, que tem Alzheimer, e há 5 anos. Então, quando eu vi no jornal, que eu nem conhecia a Brave, me interessei e procurei para vir fazer. E realmente está sendo excelente, melhor do que a expectativa. Eu espero que daqui para amanhã a coisa vá progredindo, que tem crescido muito, Então vá progredindo para poder chegar, todo mundo sair daqui sem nenhuma dúvida. Eu gostava sempre de perguntar ao meu marido: o que você fez hoje? O que você fez ontem? Aí já sei que isso ele não deve dizer, porque ele fica numa angústia sem saber, e aí fica numa angústia de não poder responder, Então isso já me tirou essa dúvida, eu não perguntarei mais. Eu já conheci a Associação Brasileira de Alzheimer, que é uma associação que trabalha em prol da divulgação desta doença, e também relacionado aos cuidados. E eu fui convidada pela doutora Daniele para participar desse evento também. Os grupos de apoio acontecem todas as últimas quartas-feiras do mês, com uma média de 40 pessoas por reunião. Hoje nós já temos associados mais de 700 pessoas, mas muitas delas não retornam, ou outras têm uma constância, como você vê aqui o auditório está lotado, existe uma demanda, uma necessidade muito grande, mas a gente também tem uma dificuldade de dar continuidade a esse acompanhamento a essas pessoas. Assim, todos nós somos voluntários, somos profissionais liberais, e isso também limita um pouquinho, A gente precisa mais do apoio dos familiares, para que juntos a gente possa encontrar meios de dar uma melhor assistência. Muito bacana o trabalho da associação, não é mesmo, Letícia? É isso mesmo, Tatiana. Bom, pessoal, Mundos Possíveis de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser nos enviar alguma sugestão, é só entrar em contato com a nossa produção pelo telefone 3477-3422. E agora temos uma novidade. Você também encontra o nosso programa nas redes sociais, através da nossa fanpage, facebook.com/TV Mundos Possíveis. Se você perdeu ou quer rever algum dos nossos programas, basta acessar o site www.unifor.br/TV Unifor. Obrigada pela sua companhia. E até o nosso próximo encontro.